curso de formação continuada de professores em educação especial. A utilização, a operação, a aplicação pedagógica de softwares de tecnologia assistiva. Olá, amigos! Bem-vindos todos ao curso de formação continuada de professores em educação especial. É um curso que a gente vai abordar a utilização, a operação, a aplicação pedagógica de softwares de tecnologia assistiva. Bom, deixa eu explicar isso de forma um pouquinho mais simples. Vamos pensar como é que essa coisa surgiu. Isso apareceu a partir do momento em que eu e a professora Martinha Clarete Dutra, da CECADI, do MEC, estávamos conversando sobre a situação complicada no nosso país dos professores na área de educação especial. Porque a educação especial hoje ela é fortalecida na medida em que os professores podem utilizar tecnologia assistiva. Tem à sua disposição um imenso arsenal de programas, de coisas de tecnologia assistiva que podem ser realmente uma diferença fundamental quando você atende a alunos na área de educação especial. Então, nós resolvemos criar esse curso, um curso à distância, que pudesse atender ao maior número possível de professores, para que esses professores se sentissem realmente capacitados, gabaritados, para prestar um serviço excelente na educação especial com a ajuda da tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva é isso, são equipamentos, são softwares, são serviços que ajudam a pessoa com deficiência a ter uma performance melhor na sua vida. E aí, nesse caso, a gente está focando o aspecto educacional e, mais do que isso, os softwares e os equipamentos que existem dentro das salas de recurso multifuncionais do Ministério da Educação. Então, vamos basicamente dar uma ideia para vocês de como é que esse curso vai ser realizado. Bom, a primeira semana, uma semana de socialização, você aprender a utilizar a plataforma, as ferramentas, etc. Conhecer um pouquinho sobre a estrutura geral de utilização dos programas e a partir então da segunda semana o curso começa. O primeiro módulo chama-se Módulo de Informações Gerais sobre Tecnologia Assistiva. Esse módulo visa basicamente dar uma ideia para você do que é tecnologia assistiva, de quais são as ferramentas, assim, de forma geral, que existem disponíveis e uma ideia da abrangência dessas ferramentas, desses softwares e desses equipamentos que vão, então, facilitar a vida das pessoas com deficiência. Em seguida, a gente dá uma visão geral sobre aquilo que a gente vai estudar em termos de equipamentos e softwares. Quais são os programas, quais são os equipamentos que nós vamos ver. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a questão das configurações que já vêm presentes no sistema Linux e no sistema Windows. Isso porque, de certa maneira, a gente pode contar fortemente com a ajuda do próprio sistema operacional, no sentido que ele já traz alguma ajuda nesse sentido. O segundo módulo é o módulo de DOSVox básico. O DOSVox é um sistema que foi criado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais especificamente no Núcleo de Computação Eletrônica, que hoje é chamado de Instituto TESPACIT. O DOSVox é um sistema que contém mais de 100 programas e que podem atender a muitas situações das pessoas com deficiência visual. O DOSVox é enorme, então nós dividimos o curso em 3 partes. A primeira parte é exatamente essa parte de DOSVox básico. Na parte do DOSVox básico, nós começamos falando sobre a questão dos sintetizadores de voz, que são as ferramentas que permitem que o computador fale qualquer coisa, inclusive aquilo que a gente quer mostrar na tela, ou jogos, qualquer coisa pode ser sintetizada em voz, ou quase qualquer coisa, né? Bom, e aí a gente vai falar sobre as ferramentas mais importantes que o DOSVox tem, que são as ferramentas de leitura e escrita. Através do DOSVox, através de um dos seus programas, Edivox, nós vamos poder fazer com que o aluno escreva. Então, para a pessoa com deficiência visual, o DOSVox vai ser um caderno em que ele vai poder escrever e vai poder ler. Tudo aquilo que a gente vai poder utilizar através do Edivox vai ser, então, explicado nesse módulo. Tá? Bom, vamos falar sobre arquivamento, vamos falar sobre jogos. Por que jogos? Jogos são muito importantes no processo de socialização da pessoa e fazendo com que muitas coisas possam advir dessa relação prazenteira da pessoa com o computador. E em seguida, um pouquinho sobre as questões de multimídia e gravação,
que são ferramentas extraordinárias para serem utilizadas em sala de aula. Esse é o módulo DOSVox básico. Na verdade, um pequeno detalhe, os jogos que são apresentados aqui são apresentados brevemente, porque nós temos um módulo exclusivo sobre jogos mais adiante. O próximo módulo fala sobre jogos computadorizados para pessoas com deficiência visual. Qual é a questão dos jogos? Por que isso é importante? Na verdade, jogos são elementos lúdicos que tornam o aprendizado das pessoas mais fácil, mais leve, mais efetivo, se você souber aplicar direito isso. O problema é que as pessoas com deficiência visual, quando encaram uma classe convencional, elas não têm acesso a jogos. Os professores até têm uma grande quantidade de jogos que aplicam para os seus alunos, mas o aluno com deficiência visual, em geral, fica isolado. Em particular, quando o jogo tem alguma coisa de computadorizado. Então, a ideia foi fazer com que o professor tivesse como construir seus próprios jogos pedagógicos utilizando o sistema DOSVox. Claro, são jogos limitados, são jogos simples, mas isso não quer dizer que sejam jogos desinteressantes. Então a gente vai mostrar que tipo de jogos podem ser construídos, quais são as técnicas que você pode utilizar, e são técnicas muito interessantes e muito agradáveis de serem trabalhadas, inclusive com os próprios alunos participando do processo da criação dos jogos. Então, música, som, eventualmente imagens, mesmo que a pessoa seja deficiente visual, ela vai trabalhar junto com outras crianças ou com outros adolescentes que são cegos ou que não são cegos, e aí a imagem pode ter importância, filmes, etc. Então, a gente vai falar sobre JogaVox e sobre a forma de você construir jogos muito interessantes para serem aplicados com seus alunos. O próximo módulo fala sobre internet para deficientes visuais. A maioria das pessoas hoje... O próximo módulo fala sobre internet para deficientes visuais. A internet é muito importante para todo mundo. Hoje em dia as pessoas não vivem sem internet. As informações estão lá, você pode achar as informações rapidamente, você pode se comunicar, você pode se divertir com a internet. No caso dos deficientes visuais, essa comunicação, essa diversão, esse acesso a informações é realizado de forma diferenciada. E, em particular, há duas formas diferentes de você fazer esse tipo de acesso, utilizando leitores de tela e utilizando o sistema DOSVox através de interfaces adaptativas. É claro que nós vamos mostrar as duas, enfatizando as formas mais simples, porque nosso interesse é que o aluno efetivamente consiga ter acesso à informação e possa fazê-lo da maneira mais rápida e mais simples possível, e com isso você está ganhando tempo, você está fazendo com que a pessoa se integre cada vez melhor nesse mundo de internet, nesse mundo virtualizado. Nesse processo, a gente vai dar um pouco de ênfase a correios eletrônicos, porque correios eletrônicos são elementos de comunicação muito efetivos nos dias de hoje. E dentro de correio eletrônico, nós vamos falar sobre lista de discussão, que são formas de você produzir conversas e essas conversas ficarem registradas e serem compartilhadas por várias pessoas. Vamos falar sobre o acesso à web, que na verdade é aquilo que centraliza, digamos assim, esse módulo, né? A gente vai falar sobre a internet, sobre as homepages, mas nós vamos falar também sobre acessos particulares dentro da web. E aí as ferramentas do sistema DOSVox vão ser muito importantes. Nós vamos falar sobre o acesso ao YouTube com o seu sistema do DOSVox chamado VoxTube. Nós vamos falar sobre o acesso à web, normalmente sua contraparte dos navegadores do sistema WebVox. Nós vamos falar sobre Google e as formas de acesso alternativa ao Google. Nós vamos falar sobre Facebook e a forma utilizada aqui é o MyVox. E, bom, e outros sistemas. É um módulo muito grande, é um módulo muito importante, né? E a gente vai procurar torná-lo o mais agradável possível para que você possa realmente fazer uso dessa ferramenta de forma muito efetiva com o seu aluno. O próximo módulo é o módulo MacDaisy. MacDaisy é um sistema que permite que livros eletrônicos possam ser lidos em síntese de voz e em voz gravada.
fazendo com que os livros que existem disponibilizados através do Plano Nacional do Livro Didático estejam disponibilizados para as crianças com deficiência visual. É um sistema bastante simples, mas tem muitos detalhes, muitos macetes. Nós não vamos apenas ensinar a utilizar o MacDaisy, orientar o aluno nesse sentido, mas também a você fazer transcrições simples, pequenas transcrições que possam gerar novos livros em MacDaisy. É claro que o objetivo não é formar profissionais em transcrição, mas pelo menos você poder produzir uma transcrição simples é uma coisa que a gente considera que seja bastante importante. O próximo módulo é o módulo de impressão Braille. Impressão Braille parece uma coisa simples, mas ele é cheio de detalhes. É tão cheio de detalhes que, se você for olhar para o Brasil, hoje, há um número incrível de impressoras Braille que nem sequer saíram da caixa. Por que não saíram da caixa? Simplesmente porque os professores não foram treinados em instalação, em colocar aquilo ali em funcionamento, em configurar o software. Uma vez configurada, a operação é muito simples. Então nós vamos fazer isso, nós vamos ensinar as pessoas a pegar essas impressoras, instalar elas nos computadores, fazer com que esse software seja bem colocado, e a transcrição, a gente vai mostrar basicamente o processo de transcrição de uma forma muito simples, de tal maneira que você possa produzir livros. E existe um software especificamente para isso, que a gente chama de Braille Fácil, e através do Braille Fácil, a transcrição Braille é muito simples. Você produz uma transcrição em segundos. Se for um livro de português, é em segundos. Se for um livro de matemática ou química, aí já vai ser um pouquinho mais complicado. A gente não vai entrar muito em detalhes, mas a gente vai dar um básico sobre essas questões para você. O próximo módulo fala sobre leitores e ampliadores de tela. Os leitores de tela são elementos de software que tornam possível que a informação que está escrita na tela seja lida em voz. Ou seja, a pessoa que tem deficiência visual, ela, através do leitor de telas, ela vai, digamos assim, escutar o que tem escrito na tela. O problema é que escutar o que está escrito na tela nem sempre produz um resultado tão bom, tão fácil quanto a gente poderia imaginar. Porque a tela é um elemento bidimensional e o som é um elemento unidimensional. Então, se você tem uma informação que está disposta de forma não linear na tela, aquilo, quando for lido em voz, vai ficar difícil de ser compreendido. Então, nós vamos basicamente trabalhar com uma introdução geral às técnicas de leitura de tela. Vamos falar sobre os atalhos, porque se a pessoa é cega, ela não vai conseguir usar o mouse, vai ter que utilizar o teclado, e o teclado é utilizado através de teclas de atalho, Alt, Ctrl e etc., né, que são teclas que vão ser usadas em conjunto com outras para indicar quais são as ações que devem ser executadas nesse processo de controle da leitura da tela. E nós vamos nos fixar num leitor de telas muito importante, porque ele é gratuito e é bastante razoável em termos de seu funcionamento. Talvez não seja o melhor leitor de telas do mundo, mas é aquele que a gente aconselha para uso com alunos, que chama-se NVDA. É um sistema que foi criado na Austrália e que é de domínio público, e você pode utilizá-lo, pode instalá-lo onde você quiser, e funciona exclusivamente no ambiente Windows. E no ambiente Linux, nós vamos trabalhar com outro leitor de telas chamado Orca. Os dois leitores, o NVDA e o Orca, têm funcionamentos razoavelmente similares, mas tem algumas diferenças importantes. E dentro dessa área de leitura de tela, nós vamos nos fixar num programa muito importante para o estudante geral, que é o Microsoft Word. Então nós vamos dar umas dicas boas sobre o uso do Microsoft Word com o NVDA e a sua contraparte no ambiente Linux, que é o OpenOffice. Tá? Bom, e vamos também falar sobre ampliadores de tela. Ampliadores de tela são sistemas que permitem que a tela seja tornada maior. Vamos dizer assim, as letras aparecem maiores na tela. Isso é muito útil para quem tem visão subnormal. Tá?
Bom, esse módulo é um módulo bastante técnico, bastante complexo, e a gente aqui não vai tentar exaurir ao máximo esse conteúdo, mas nós vamos dar as dicas mais importantes para que o aluno possa pelo menos começar a utilizar essas ferramentas e aí vá se desenvolvendo à medida que o tempo for passando com o seu próprio esforço e, claro, com a ajuda do seu professor. O próximo módulo já foge da questão da deficiência visual. Como eu falei, a deficiência visual é a deficiência que ocorre em maior quantidade na sala de aula e aquela que causa problemas muito grandes para o professor. Mas agora nós vamos falar sobre pessoas que não podem mexer nem no teclado nem no mouse. São pessoas que têm tetraplegia ou que têm algum problema motor. E aí nós vamos falar sobre esses problemas. Por que a pessoa não consegue mexer o mouse, não consegue mexer o teclado? Então, nesse caso, a gente vai falar sobre alguns dispositivos que são utilizados para controlar o computador e podem ser usados utilizando um outro membro, por exemplo, um pé ou a voz, né? E então essa outra forma de operar vai ser explorada através de uma série de programas. A gente vai se fixar em alguns dispositivos mecânicos, que são os switches, quer dizer, as chaves, né, de liga e desliga, né, os botões. Depois nós vamos falar sobre técnicas de varredura, e aí, nesse particular, nós vamos falar sobre um sistema que é muito utilizado para pessoas que têm esclerose lateral amiotrófica e distrofia muscular, que é o programa Microfênix. Vamos falar um pouquinho sobre o controle do computador exclusivamente com a voz, e aí vamos mostrar brevemente um sistema que é utilizado para isso, que é o sistema Motrix, que tem uma certa dificuldade, é um sistema um pouco limitado, mas que dá um uso, permite um uso assim extraordinário para a pessoa que tem uma deficiência motora gravíssima. E vamos falar sobre outras questões que estão presentes dentro da própria máquina. O Windows e o Linux já trazem algumas ferramentas que permitem o acesso sem teclado, sem mouse. São ferramentas limitadas, mas muitas vezes são elas que vão salvar o professor quando ele tiver que lidar com um aluno e não tiver à sua disposição as ferramentas necessárias. Bom, a questão do acesso ao teclado e ao mouse de forma não convencional, ou seja, utilizando a voz, utilizando os sensores, é um assunto extremamente amplo. E normalmente, quando ele se manifesta, quando você precisa atender um aluno nessa situação, você vai precisar realmente de alguma ajuda externa, de um terapeuta ocupacional ou de uma pessoa que seja especializada. Mas, eu diria assim, o básico você vai conseguir fazer sem maior dificuldade. O próximo assunto são sistemas de comunicação alternativa. As situações de comunicação alternativa ocorrem quando a pessoa não tem realmente a habilidade de falar. Então, você vai ter que utilizar um outro tipo de forma de comunicação que não seja a comunicação oral convencional. Tá? E aí você vai utilizar, por exemplo, pranchas de comunicação. Caso típico são pessoas que têm paralisia cerebral em elevado grau, né? Você vai ter que utilizar outros tipos de forma de comunicação. Então, vamos falar sobre as pranchas de comunicação, tanto as manuais quanto as eletrônicas, e vamos ensinar o professor a produzir pranchas relativamente simples, mas muito rápidas de ser construídas, com um programa específico que está sendo construído por mim e pela professora Miriam Pelosi. E vamos também falar sobre programas profissionais que existem já nas salas de recursos. Estamos falando aqui do Boardmaker, do Bliss Write, do Speaking Dynamically e outra série de softwares. A gente não vai dar muita ênfase a eles, até porque existe um outro curso do Ministério da Educação que trata exclusivamente desse assunto. Finalmente, a gente tem o assunto de surdez. Nós vamos falar um pouquinho sobre as soluções eletrônicas para a tradução e interpretação de Libras, da língua brasileira de sinais. Vamos falar sobre dicionários computadorizados, vamos falar de algumas soluções para a comunicação direcionada aos surdos e vamos falar um pouquinho sobre o avanço que está ocorrendo. Se você for analisar do ponto de vista tecnológico, as pessoas surdas são aquelas que, no dia de hoje, tem um avanço menor em relação às outras
as outras deficiências. Então, a quantidade de tecnologia que existe para surdos realmente é muito menor. E a gente então vai explorar essas tecnologias, os seus limites, e prever mais ou menos de forma bola de cristal para onde essa tecnologia está seguindo e quais são as perspectivas futuras para as pessoas que são surdas através do uso da tecnologia. O curso então termina com a gente fazendo uma resenha de outros softwares e outras soluções. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre tablets, vamos falar sobre uso de smartphones, vamos falar sobre legendas, vamos falar sobre audiodescrição, ou seja, são outros temas que têm muita importância para as pessoas que são deficientes, mas que não vão ter, digamos, pelo menos no momento, um uso intensivo nas salas de recursos multifuncionais. Bom, como vocês puderam perceber, é um curso muito intenso, mas é um curso muito divertido. É um curso muito legal. Tenho certeza que você vai gostar de todos os assuntos. Claro, as pessoas têm sempre o interesse. Tem interesse mais específico, porque eu tenho um aluno, etc, etc. Sempre tentam puxar a brasa para a sua sardinha e para isso você vai ter os tutores. Os tutores são pessoas que vão ajudar você a sintonizar o curso com a sua situação peculiar na sua sala de recurso multifuncional ou até na sua vida diária. Bom, para terminar, eu queria desejar para vocês um excelente curso. Eu tenho certeza que vão gostar, que vão ficar assim extraordinariamente interessados nos assuntos. Os professores que foram escolhidos para dar esses módulos são professores muito gabaritados, pessoas que entendem muito sobre os temas que vão ser falados. Mas isso a gente vai deixar para apresentá-los na medida que o curso prossiga. Desejo muita sorte, muita felicidade, muito empenho, que no final vai produzir para você um excelente resultado.